Olá, olá! Mais uma gravação, mais um conteúdo aqui para o Antropologia e Metafísica Poligínica. Estou aqui com o meu grande amigo Bruno para a gente discorrer mais uma vez sobre a poliginia. E qual é o ponto, né, do material, qual que é o ponto do conteúdo hoje? A concepção de que a poliginia, a concepção de que um homem se casando com mais de uma esposa, isso é a poliginia. A concepção de que esse comportamento, de que essa estrutura familiar seria algo exótico, algo inusitado, diferente, é um equívoco. A concepção de que a poliginia é estranha ou limitada é uma falha de compreensão, de percepção. É a nossa regulamentação monogâmica que é estranha. É a nossa regulamentação monogâmica, essa monogamia compulsória, é que não corresponde à natureza das relações humanas. A poliginia ou a possibilidade poligínica é inerente à espécie humana, é inerente ao dimorfismo sexual existente na espécie humana. A gente sempre fala de diferenças, né, das diferenças psicológicas, biológicas, e aqui no grupo a gente leva em consideração a questão espiritual, né? A gente sempre fala das diferenças, do homem como sacerdote, né? Das funções masculinas, femininas, a diferença do passivo, do ativo, né? Macho, fêmea, feminino, masculino. Nós sempre ressaltamos essas características diferentes. E a poliginia é uma manifestação estrutural familiar dessas diferenças. O homem como sacerdote e as mulheres dentro de uma cooperação feminina. A feminilidade, com a sua suavidade, é cooperativa, né? E a masculinidade, com a sua atividade, né? Com a sua expansividade, né? É propícia à liderança, é propícia ao sacerdócio. Como a gente sempre fala, homens e mulheres, né? Macho e fêmea, masculino e feminino, ativo e passivo, são ambas funções importantes e fundamentais para a estrutura, para a organização familiar e social, né? Isso é uma questão de sociedade, de cultura, de civilização, a gente pode colocar, né? Então, a ideia hoje é tirar a concepção de que existe algo de exótico na poliginia. Não. Nós deveríamos estranhar a regulamentação monogâmica. De uma forma neurótica, né, de uma forma realmente adoecida, nós vemos que as pessoas geralmente não conseguem perceber a incoerência monogâmica, né? As pessoas não conseguem perceber que essa estrutura organizacional é incoerente com a espécie. Então, o questionamento deveria ser para a monogamia e não para a poliginia. O questionamento deveria ser este questionamento que nós fazemos aqui no grupo, que nós fazemos aqui no canal, né? A questionamento, a crítica é: por que uma civilização utilizaria exatamente a monogamia para se organizar? Não faz sentido. Não faz sentido dentro das características existentes na espécie. E o Bruno está aqui para nos ajudar, para enriquecer, orientar, para poder nos dar uma base, seja histórica, seja antropológica, da poliginia. E além disso, além de tirar essa concepção exótica, tirar esse conceito de que a poliginia seria algo exótico, nós queremos falar de um efeito
que é produzido pela persona social monogâmica, né? De vez em quando a gente vai usar aqui alguns elementos de psicologia analítica, que é uma abordagem que é muito interessante, que ela é bem ampliada, bem amplificada, né? Para que a gente consiga utilizar, né, ter uma ferramenta, uma base de estruturação para o pensamento, né, para a nossa crítica, a crítica que a gente faz à monogamia. Então, nós usaremos o conceito de sombra, que é típico da psicologia analítica, conceito de persona, conceito de neurose. Nós usaremos esses elementos típicos da psicologia para poder lidar com a problemática da monogamia. Nós falaremos da sombra poligínica ou poliginia sombria. Por quê? Por que falar de uma poliginia sombria, de uma sombra poligínica social? Como eu já falei no início, a espécie humana ela tem um dimorfismo que aponta para a poliginia, ela tem toda uma questão arquetípica, né, que aponta para a poliginia. Já falei isso nos vídeos do canal As Portas da Cidade e vou repetir aqui. Quando a gente olha para uma noção de heterossexualidade essencial, basilar, nós vemos dentro de um modelo, quando a gente busca plenamente uma noção primária ou primordial de heterossexualidade, nós veremos o modelo, nós veremos o arquétipo organizacional, estrutural do chamado harém, vamos colocar assim, né? Dessa família com múltiplas esposas, né? A virilidade, né? A percepção de virilidade primordial não é monogâmica. Então, partindo dessa estrutura não monogâmica, né? Partindo dessa estrutura natural, biológica e psicológica não monogâmica, se nós temos uma imposição monogâmica, se nós temos uma imposição compulsoriamente monogâmica, nós teremos produção de neurose, nós teremos produção de adoecimento, de desajustes, né, em relação aos relacionamentos. E usando esse princípio de psicologia analítica, nós podemos dizer que o aspecto poligínico será jogado para a sombra, será jogado para o inconsciente e permanecerá lá não de forma saudável, ele se manifestará de forma equivocada. Então nós vamos falar sobre todos esses elementos de tirar, né, que na verdade a intenção é tirar a poliginia de uma perspectiva exótica e a gente conseguir entender que a poliginia está presente, mesmo com essa imposição monogâmica, e que se ela não for se manifestar de maneira consciente, né, ela se manifestará de maneira equivocada, né, indiscutivelmente. E nós podemos ver isso na nossa sociedade, nós podemos ver, nós temos lastro histórico e social para poder apontar essa poliginia sombria, distorcida, que acaba se manifestando quando há uma imposição monogâmica. Enfim, Bruno, boa noite. Boa noite. Excelente introdução aí do amigo Fábio. Como foi dito, nós faremos um apanhado histórico. Lógico que nada muito extenso, mas o suficiente para que a gente possa compreender que o que é tido hoje como exótico, na verdade, sempre foi presente na história da humanidade, na evolução da história social da humanidade, né? A arrumação poligínica, diferente da arrumação monogâmica, ela nunca teve uma pretensão de anular a monogamia ou desvalorizar a monogamia. O que não ocorre no paradigma monogâmico, que sempre tenta demonizar
e estigmatizar a arrumação poligínica ou poligâmica, como queiram preferir. Quando a gente pega a história da humanidade no geral, no que concerne às arrumações que ela manifestou nos termos de casamento, de matrimônio, nós fazemos um apanhado de praticamente quase 2000 anos antes de Cristo, né, na nossa datação convencional, ou antes da Era Comum, é, 2000 a 1600 anos. Então, isso não é pouca coisa, né? O que a gente observa é que há uma norma da, da arrumação poligínica na humanidade, embora também haja uma norma para a monogamia em si. Mas a norma, a arrumação social, a presença da manifestação monogâmica, tal como conhecemos hoje, nunca se deu, porque o paradigma contemporâneo é o de completa, o conceito de completa posse sobre a manifestação masculina, uma completa exclusividade sobre o homem, né? E embora a monogamia, ela junto com a poliginia, ela tenha se manifestado em todo o processo histórico da humanidade, ela não tinha esse paradigma de exclusivismo e de domínio sobre a figura masculina, que é uma coisa relativamente recente no curso da história. E a gente vai observar mais esse ponto no decorrer do que eu vou falar. Em termos geográficos, na África, em todas as Américas, no Sudeste Asiático, em todos esses lugares, em todos esses tempos, que a gente vai pegar aí em torno de 2000, 1600 anos antes de Cristo até 500, 600, que é onde houve uma manifestação maior do fenômeno poligínico. Depois disso ele começa a decair. Em todos esses lugares, em todas essas sociedades, em todas essas civilizações, houve poliginia. Portanto, ela não é uma anormalidade da, da humanidade, né? Ela se deu por variados motivos, né? Mas especialmente podemos focar no motivo econômico, em muitos dos casos, né? Ela também tende a se degradar por causa dos motivos econômicos e por causa do motivo de distribuição demográfica e de arrumação social, né? Mas isso não é necessariamente é, uma coisa fundamental para a humanidade. Ela se deu por motivos específicos de momentos e eles acabaram que se solidificando, petrificaram na consciência e na arrumação social, embora não fossem mais necessários dentro de algum período histórico, mínimo, assim. Em pouco tempo depois da instauração desses modelos monogâmicos, foram coisas pontuais para resolver problemas pontuais. Depois disso, a monogamia não foi deixada como um ideal mesmo assim. Então a gente tem na África, nas Américas, no Sudeste Asiático, em todos os continentes, a gente tem a manifestação poligínica, tanto como tem a manifestação monogâmica. Um dos argumentos comuns que se utiliza para desqualificar a poliginia é a questão de que haveria uma coleção de mulheres por parte das classes superiores, economicamente superiores, ou de castas superiores, falando em termos de dignidade social, mas isso não conseguimos estabelecer com precisão que isso acontecia. O que a gente pode observar é que a poliginia regulada acontecia, né? A poliginia de fato acontecia nas castas mais elevadas, tanto em questão de status social quanto em questão econômica, mas ela também ocorria nas camadas mais baixas de outras maneiras, né? Porque onde não há o conceito de posse sobre o corpo e o espírito do homem, e não tem como não falar de espírito, porque não se tem como falar de antiguidade sem falar de crença, de religião, é, não existindo esse conceito, ele expressava essa manifestação poligínica de fato de outras maneiras.
que não fosse pela regulação, uma regulação especificamente jurídica ou legal, vamos dizer assim, usar um termo do nosso tempo. Mas ela existia, né? O fenômeno da exclusividade sobre o homem é um fenômeno especificamente contemporâneo, com muita influência, né, na arrumação da humanidade, na arrumação social da humanidade. Então, em todos esses continentes, em todos os continentes, em todos esses países, civilizações, etc., a poliginia se manifestou, né? Então, quando a gente fala de exotismo, exótico na história da humanidade é esse conceito de exclusividade e posse sobre o corpo, espírito e mente do homem, né? Ela nunca teve essa pretensão. A monogamia, quando ela existia no meio da poliginia, em todos esses espaços culturais, ela não existia com esse propósito, né? Ela existia por detalhes diversos, mas nunca com esse propósito de domínio e exclusivismo. Na África, falando no continente africano, nós ainda temos muita presença da poliginia, especialmente países como Moçambique, por exemplo, é bem comum. Nós temos um clássico escrito na língua portuguesa, né, que é um livro bem conhecido aqui de uma moçambicana, a Paulina Chiziane, que é o Niket, todos conhecem, provavelmente. É uma autora bem conhecida. O livro dela mais famoso fala sobre poligamia, a cultura da poligamia em Moçambique, né? Ainda muito forte, tanto pela influência do Islã também, que é uma religião, né, reconhecidamente poligínica, poligâmica, tem a sua jurisdição poligâmica. Nós vemos o mesmo fenômeno, por exemplo, na Índia, onde as castas superiores elas podiam casar, elas podiam introduzir o casamento poligínico. Isso a gente consegue verificar e até nos livros sagrados da civilização védica, que, por exemplo, Mahabharata, os homens de classe mais alta, eles podiam se casar com mulheres, primeiro com as mulheres das castas semelhantes e análogas às deles, e depois poderia descer de casta, né? As esposas secundárias seriam de castas menores, ele poderia fazer isso. Nós temos esse fenômeno também na China antiga, né? Os imperadores reconhecidamente podiam ter até centenas de concubinas, ou milhares, ou chegar aos milhares, né? Aí nós já vemos uma certa exacerbação, mas dentro daquele contexto cultural era o normal, né? A casta dos homens que estavam envolvidos na política imperial também podiam, também manifestavam o fenômeno da poliginia, Tinha, inclusive, e tudo algumas isso, regras, né? O cidadão comum podia ter uma sim, esposa, e à medida que fosse subindo, a questão dos oficiais já podia, né? Tinha um número para cada cargo, né? exatamente, até porque é, cada cultura, falar dos pormenores, né, regulatórios de cada cultura ficaria difícil, mas a grosso modo seria uma questão de status e de questões econômicas e de sucessão também, né? E o imaginário, Em e nenhum o mais momento da história da importante, o humanidade, imaginário filhos. continuava poligínico, né? Exatamente, até mesmo nas caixas que acabavam limitadas, né, à jurisdição ou a processos regulatórios monogâmicos, o imaginário, né, do homem ele não era tomado pelo paradigma monogâmico tal como é hoje, né? Nos diversos pormenores culturais que existem, a gente vai encontrar uma regra diferente aqui e ali. Por exemplo, no Islã, ali tem a limitação de 4 mulheres, em outras culturas não tem, como na África. A África, no geral, não tem essa limitação. Digo a África não islâmica, né? Porque o Islã é muito presente na África também. E de, de, de todo caso que a gente encontrar em termos de um estudo da antropologia do matrimônio, da antropologia do casamento, a gente vai encontrar a poliginia no meio, né?
É, um dos casos, um dos casos contemporâneos, né, dando um grande salto temporal. Um dos casos contemporâneos mais preponderantes que a gente tem para estudar de um grande fenômeno poligínico foi o do mormonismo, né, das origens, não essa igreja que aí está agora, que passou por uma série de reformas, etc. Mas o mormonismo das origens, que ainda é praticado nos Estados Unidos, nós vemos grandes comunidades, os homens com 20, 30 filhos, né? E o paradigma que se estabelece. Nós nunca consideramos, a humanidade em si nunca considerou a poliginia um exotismo, nunca considerou um número grande de filhos e esposas um exotismo, pelo contrário, sempre considerou uma bênção, sempre considerou um grande privilégio, esse tipo de coisa, ainda mais numa época em que se morria muito, né, em que a mortalidade era alta. E hoje parece que esse fenômeno econômico está se manifestando novamente. Mas agora em termos de resistência econômica, né? Como a gente tratou no último vídeo. Então, dos casos mais preponderantes que eu estudei em termos históricos e culturais foi a poliginia do mormonismo das origens, né, que eles tiveram um grande boom populacional e cultural por causa da poliginia, né? Nós temos o estado de Utah, que é um estado legitimamente e evidentemente construído pela poliginia, né, na base da poliginia. Nós temos um estado nos Estados Unidos que é construído com poliginia, né? Então é um fenômeno moderno da poliginia. E hoje, curiosamente, a igreja moderna ela abandonou, né, a sua tradição poligínica e se tornou até uma perseguidora dela, né? Então, geograficamente, antropologicamente, a distribuição poligínica é evidente e generalizada. E dizer que seria um exotismo, seria um modelo exótico de casamento, é um grande erro, né? O que é exótico na história da humanidade, certamente, e na distribuição geográfica da humanidade, certamente é o fenômeno monogâmico como conhecemos hoje. Não o fenômeno monogâmico por si só, mas como conhecemos hoje, com os paradigmas que conhecemos hoje. Perfeito, perfeito, né? Então, é essa base, né? O Bruno usou a palavra perfeita, é algo generalizado, né? O fenômeno poligínico, ele é algo generalizado na história da humanidade, né? De exótico ele não tem nada, né? Eu uso o termo monogínico, né? Aprendi esse termo com um grande amigo Gabriel Suarrilli, né? No grupo que a gente tem, né? Poliginia africana, ele que defende a poliginia dentro de uma perspectiva africana, monoginia, né? Monogínico é o homem que tem uma esposa. E aí ele usa esse termo para não utilizar o termo monogâmico, porque a ideia de que a monogamia seria essa ideia mesmo, que o Bruno bem colocou, do homem, da mulher reivindicar uma posse, né? Da mulher reivindicar esse domínio sobre a sexualidade masculina. E a ideia monogínica seria essa ideia, que o homem tem uma esposa, mas ele não está enclausulado, ele não está confinado a esta mulher, né? É só um dado, um fato de que ele tem uma esposa e ele poderá até, inclusive, no futuro, ter mais de uma. Não existe nada que o impeça dentro de uma perspectiva moral ou algo do tipo. Então, ou era monoginia, né? Só para a gente usar esse termo do Gabriel, que seria o sinônimo do que o Bruno utilizou como monogamia, né? E a poliginia em conjunto,
né, a poliginia, o homem com mais esposas, e sempre foi estruturado, regulamentado. Todo mundo entendia de que a fêmea humana, a mulher, não precisava ter a posse, o domínio da sexualidade do marido. Ela não precisava limitar a sexualidade do marido. Isso não era uma preocupação da esfera feminina. Isso não era uma preocupação do círculo das mulheres, né? Inclusive, por isso eu falo que sororidade sem poliginia é muito complicado. A monogamia, inclusive, exacerba a rivalidade feminina, né? A tendência é que manifestações neuróticas, né? Manifestações comportamentais equivocadas se multipliquem dentro de um contexto monogâmico. Como a gente falou no início, não bate com a espécie, né? A monogamia compulsória, ela não encaixa na espécie humana. E ela, assim, produzirá problemas sociais, problemas comportamentais, emocionais. A gente vê a tendência, inclusive histérica, muitas vezes, da mulher em relação ao ciúme. A verdade é que o inconsciente dela, né? O inconsciente da mulher sabe que a virilidade, que a masculinidade humana é poligínica. Então, esse confronto ele vai se estabelecer a todo tempo, né? Essa sombra, aquilo que eu apresentei no início, essa persona, essa performance monogâmica social, né, ela fica sempre em conflito com o inconsciente que sabe da natureza poligínica, da potencialidade poligínica masculina. Então fica esse distúrbio, essa briga, essa tentativa desesperada, né, da mulher conseguir domesticar o marido, domesticar o homem. Esse é o fenômeno moderno, né? O fenômeno moderno é a tentativa de domesticar. Eu chamo de castração atiana, né? Usando lá a mitologia de Cibele e Atis, né? Vocês podem pesquisar sobre Cibele, que foi uma deusa que era cultuada na Frígia e que, dentro da perspectiva mitológica, ela produziu, ela induziu o seu marido a se castrar para que ele fosse exclusivamente dela, né? É uma história mitológica que vocês podem pesquisar. Então eu chamo de castração atiana essa tendência, né? Quando o homem, na verdade, se submete, quando o cara se submete a esses domínios, essa intenção da Cibelina, né? Da deusa, né? Essa intenção de domínio. E a gente sabe que essas manifestações, elas realmente acontecem, a gente pode ver isso no nosso dia a dia, né? E geralmente, parafraseando algo que o Bruno utilizou hoje, inclusive num grupo que a gente participa em conjunto, que quando o homem ele não é podado, né, castrado dentro da monogamia, na verdade ele geralmente um promíscuo, né? Geralmente ele fornica, né? Ou ele é castrado no sentido dessa castração atiana, ou ele fornica no sentido do espectro de Zeus, que é um outro conceito também que eu já usei outras vezes. Zeus também, um ser conhecido da mitologia, né? Que vivia um drama, um dilema com a sua esposa, que era Hera, né? Ambos, vamos colocar, rei e rainha do Olimpo, né? E o drama de Zeus e Hera era que Zeus estava sempre tendo relações extraconjugais e Hera estava sempre lutando contra essas amantes, os filhos dessas amantes. Esse drama é o drama ocidental mitológico ali, basilar, para a gente poder falar de monogamia, né? Então, quando ele não tem a castração atiana, o homem, na verdade, ele tem o espectro de Zeus, né? Essas duas coisas, né? Porque dentro da monogamia compulsória é impossível que a masculinidade esteja fixada nessa cultura, nessa sociedade, de um modo
de um modo pleno, né? Então nós vamos usando termos, vamos criando aí conceitos para poder passar para vocês isso. A poliginia não é exótica, né? E a monogamia compulsória produz neuroses, produz dramas, produz problemas que seriam facilmente solucionados se a gente tivesse dentro desse imaginário ocidental, né? A possibilidade poligínica seria muito mais ajustado, muito mais humano a gente entender a poliginia e regulamentá-la, né? E vivê-la de forma educada, do que você deixar ela jogada às sombras, onde ela se manifesta de forma absolutamente animalesca e desorientada. É com você, Bruno. Sim, perfeitamente. Ainda falando da questão da distribuição geográfica do fenômeno da poliginia, não mencionamos a Europa porque eu gostaria de deixar esse fenômeno da poliginia na Europa, a poliginia de fato, não a poliginia regulada ou jurídica, mas a poliginia de fato, com um comentário especial. Apesar de que poderia se argumentar de que não é no mundo todo que houve a distribuição poligínica, seria um tanto limitado, uma argumentação limitada, né? Porque quando a gente vai olhar a Europa no geral, né, os povos indo-europeus, as civilizações que se formaram ali na Europa, de fato nós temos uma prevalência regulatória social monogâmica, mas nós não temos uma manifestação antropológica clara da monogamia, né? Essas civilizações, estas principais que influenciaram a nossa cultura, vamos falar aí de Grécia, de Roma, elas não foram no sentido jurídico, legal, regulatório poligínicas, mas em toda a sua manifestação humana, ela foi poligínica de fato, né? Na Grécia não havia esse conceito da, da monogamia como posse legítima do homem por parte da mulher. Quando a gente, como você mencionou, os aspectos mitológicos geralmente são paradigmas psicológicos dessas civilizações alçados a níveis mitológicos, construtos de uma semiótica para que se possa compreender aquilo que vai milhares de anos caminhando na mentalidade, né, no inconsciente coletivo, né? E a Grécia, ela é um fenômeno especial acerca do fenômeno das discrepâncias que existem em termos de poliginia e monogamia, né? Nós sabemos que a mulher grega em si, ela não tinha um estatuto muito elevado, um estatuto que eu digo de humanidade, um estatuto social. Os gregos muitas vezes eles não viram o casamento mais do que um subterfúgio ou um recurso para a produção de sucessão, né, ou uma conveniência social, mas eles apreciavam muito, né, os elementos que a prostituição poderia oferecer, ou a relação com as escravas mesmo, e as esposas monogâmicas, elas não tinham direito e sequer tinham a intenção de mudar isso, né? Elas não conheciam o ciúme possessivo tal como a mulher contemporânea enxerga, né? Em Roma, isso se desenvolveu de forma muito mais complexa por causa da sua jurisdição. A jurisdição romana é algo mais evoluído, mais complexo, né? Nós temos, por exemplo, a lei de Augusto, a legislação que Augusto estabeleceu, por exemplo, quando foi aplicar leis morais, né, em Roma, quando ele tentou regular moralmente Roma, ele aplicou leis sobre o casamento. Dentre essas leis envolvia a questão da monogamia,
A questão de número de filhos, chegou a condenar o celibato, né? Esse é um outro elemento que, que mostra que esse paradigma que a gente tem hoje não estava presente na mentalidade dos romanos, né? Uma lei em especial, que foi a Lex Iulia, que foi uma coleção de leis, né? De mandatos que ele emitiu. Dentre eles, o adúteres coercendis, né? Que permitia a punição até de morte pelo adultério, né? Só que adultério só cabia às mulheres, não cabia aos homens. O delito de adultério só era atribuído a mulheres, né? Não existia delito de adultério por parte de homem, caso, com exceção de ele ter relações com mulheres cidadãs romanas, né, esposas de outros cidadãos romanos. Aí ele estaria adulterando. A gente vai encontrar uma legislação parecida na legislação bíblica, né? Que o homem que está tendo relações com uma mulher solteira, ele não está exatamente adulterando, mesmo que ele seja casado. Ele é um fornicador, ele não é um adúltero. Nós temos um paralelo do imaginário entre os romanos, entre os israelitas, né? Por quê? Porque o imaginário antigo generalizado não atribuía adultério a um homem casado que se envolvia com uma mulher solteira, com uma escrava, seja lá o que for. Ela não podia ser casada. A mulher em si não podia ser casada. Então é uma questão historicamente lógica. Se não encontramos uma atribuição de adultério ao homem casado da antiguidade que está se envolvendo com mulheres não casadas, nós vamos encontrar no máximo a atribuição de fornicador ou de promíscuo, mas nunca de adúltero. Adultério era uma coisa exclusiva das mulheres, especialmente na sociedade europeia. Nós sabemos que não existia um paradigma monogâmico definitivo em termos de posse sobre o homem. Essas regulações morais que se estabeleceram, né, nas sociedades, especialmente a sociedade greco-romana, elas não visavam arrumar, em termos legais, a monogamia para este fim. Era somente um dispositivo legal de arrumação social. Ele só se desenvolve como um elemento de ascese, um elemento espiritual e religioso, um paradigma religioso, com o advento do cristianismo, que se utiliza da moralidade romana, que nada tinha a ver com o suposto patriarcado que o cristianismo institucional romano desenvolveu, e daí começaram a formular regras, estabelecer dogmas específicos acerca de monogamia. Ou seja, é uma coisa, se a gente colocar na linha geral da história, é uma coisa muito nova, é uma coisa muito recente. Especialmente influenciado, lógico, pelos paradigmas filosóficos e crenças de seitas ascéticas, de grupos ascéticos da Grécia, de crenças que não eram crenças generalísticas, eram seitas aqui e ali que influenciaram a construção desse pensamento cristão. E daí, a partir disso, né, o que fazer? O que fazer com a manifestação poligínica que permanecia no homem, né? Quando a gente fala de Grécia e Roma, a gente finalmente chega a gente finalmente fecha, né, a manifestação poligínica em todo o globo, em toda a humanidade, né? Ela não fugiu em nenhum espaço geográfico, cultural, antropológico, ela não deixou de aparecer. O que o cristianismo, como instituição, poderia fazer com isso, né? Não poderia fazer nada. A Essa Europa, manifestação continuou. a Europa é a terra, né, das amantes, né? A Europa é a sociedade das amantes, né? Com certeza. É a sociedade do amantismo e do bastardismo, né? O nosso próprio país é um país regado a bastardismo. Pode seguir, meu querido.
É, 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 só para colocar, é esse o ponto que a gente bate, né? Que ela, de forma sombria, sempre se manifestou. Ela não, a poliginia não se manifestou de forma consciente, né? A regulação, a sacramentação monogâmica a impediu disso, mas ela está lá, sempre esteve lá, nunca saiu do seu lugar, né? Ela apenas se desorganizou, desestruturou nas sombras, né? Pode prosseguir, meu querido. Exatamente. Uma vez que o fenômeno poligínico, uma vez que a arrumação poligínica, ela sai do círculo da esfera que dava um caráter transcendental, que dava um caráter sacerdotal para a função, a partir do momento que ela sai disso, ela perde o seu caráter puramente material. Ela perde seu caráter puramente espiritual, desculpa. E cai num caráter puramente de manifestação subconsciente, inconsciente. As instituições que formularam o idealismo monogâmico, elas não poderiam tirar da bagagem tudo que já estava na consciência, na memória humana. E o que fazer com isso? Não tinha o que fazer com isso, né? Aplicar regulações a essa altura novas sobre o conceito de casamento, e eu vejo até que no desenvolvimento da jurisdição puramente monogâmica, exclusivamente monogâmica, há uma queda, né? Há uma degeneração do princípio do sacerdócio do casamento, do sacramento que significa o casamento, porque ele se torna basicamente um subterfúgio para que você não caia em tentações. Bom, se você não se segura, casa, né? E faça da esposa os seus desafogos, né? Para que você não caia no pecado da carne. Outra coisa relativamente nova na história da humanidade, pecados da carne relacionada a relações sexuais, isso não era atribuído a homens também, né? No máximo quando ele se relacionava com mulheres casadas, e isso sim sempre foi adultério generalisticamente em todas as culturas. E o que fazer com isso? Não tendo o que fazer com isso e prosseguindo por uma via puramente totalitarista, porque a monogamia compulsória masculina ela tem duas vias ali, né? Ela tem uma que é uma via de influência ascética que está relacionada à contenção espiritual, né? Ascetismo, que é a parte do ponto de vista mais místico, do outro utilitário, né? Primeiro case com uma, depois pula para o sacerdócio da própria igreja, não case, aí era uma questão de interesse de bens, né? Vamos ser diretos, toda a história de que vai servir sua igreja é balela, era uma questão puramente de herdar os bens daquele sacerdote. Roma nunca deu ponto sem nó em nada. A genialidade macabra de Roma é fantástica se a gente for pegar o utilitarismo, né, social que o poder de Roma desenvolveu, inclusive o religioso. E depois o que sobra? Essa manifestação como sombra no inconsciente coletivo masculino, especificamente, né? Uma vez E que se quem, ensinou e às quem mulheres, chegar por último é finalmente, mulher do padre, viu? E quem chegar por último é mulher do padre. exatamente, olha isso. É, e uma vez que se ensinou a mulher, né, se reformulou a mentalidade da mulher e ensinou e que se inicia o paradigma igualitário dos sexos através da monogamia compulsória, isso aí é praticamente um desenvolvimento dos termos de igualdade, né? Para mim, a primeira grande revolução igualitária é a do casamento, é a da instituição familiar, né? O um por um, né? Ignorando o que é substancial e centrando o sacramento do casamento numa relação puramente numérica. Uma vez que se ensinou isso para as mulheres, mas o mesmo ensinamento que poderia se dar para as mulheres não encaixaria muito bem no imaginário masculino.
E aí é que vai se consolidando, vai se aglutinando cada vez mais no inconsciente coletivo masculino essa sombra poligínica que a gente quer tratar, né? Que essa manifestação ela vai ocorrer, porque ela é natural da humanidade e ela vai ocorrer de algum modo. E se não for pelo modo regulatório, pelo modo regulado, né, o que sempre foi comum nas sociedades, vai se manifestar de alguma forma, como tudo que está no inconsciente coletivo da humanidade, em termos gerais, vai se manifestar, né? Tal como a gente vê a grama, o mato surgindo no meio de um chão concretado, ele dá um jeito de se manifestar, a natureza dá um jeito de se manifestar. Quando fora dos processos regulatórios normais e positivos, vai se manifestar em formas de sombra, né? E aí nós temos o fenômeno tão reconhecido no mundo greco-romano e que deságua na nossa cultura ocidental, que é o do amantismo, do bastardismo, e de todos esses processos furtivos de relação humana, que nunca aconteceu na história da humanidade como acontece hoje, né? Nós nunca tivemos uma massa tão impressionante de relações furtivas, retornando a esse poder do espectro de Zeus de forma tão potente no inconsciente coletivo da humanidade. É aquilo que você colocou, né? Está aí, a memória está aí, o fato está, né? Daí vem o equívoco tão grande, o confronto tão grande com a realidade. E a gente pode dizer, né? Eu sempre uso a questão da mitológica, porque a própria Europa, né? A palavra, o nome Europa é o nome de uma amante mitológica de Zeus, né? Então a Europa fez jus ao nome, né? A base cultural ocidental, né, europeia, fez jus ao nome, se transformou na sociedade das amantes, porque a poliginia não parou de se manifestar, né? Desorientada, deformada, vamos colocar assim, ou até de uma certa forma infantilizada, né? Por não ter uma regulação, por não ser levada à iluminação, por não ser levada à consciência. E o projeto aqui é exatamente esse: trazê-la à consciência, tirá-la desse molde desorientado, tirá-la dessa situação de caricatura, de deformidade, dessa coisa sombria, tirar a poliginia desse lugar e colocar num lugar de consciência, num lugar de ajuste, de equilíbrio, de dignidade, que sempre foi dela, né? É interessante como é realmente uma questão neurótica, né? Por estar realmente sem um diagnóstico, né? É interessante como os ditos sábios, os religiosos, os políticos, os filósofos, né? Os letrados no direito romano ocidental, a intelectualidade ocidental não consegue se autoavaliar, né? As pessoas falam, nossa, como as coisas estão complicadas nesse período, nesse momento que nós estamos vivendo. Olha, não sei quantos por cento de filhos de famílias monoparentais. Olha a quantidade de pessoas que nascem sem estar na instituição da família, do casamento. Olha o nível de promiscuidade, ou o nível de ideológico, de desorganização que nós temos, mas ninguém consegue perceber, ninguém consegue apontar o problema monogâmico, ninguém consegue perceber a monogamia como a base desses problemas, né? Eu costumo pontuar que toda a manifestação poliamorista, né? Toda manifestação
de tentativa de organização horizontal é um desdobramento, na verdade, monogâmico, né? A monogamia é a base para o processo, né? Para o princípio de horizontalidade, né? Da destruição sacerdotal masculina, né? A monogamia está na base disso tudo, né? E a gente vê a neurose de que é porque as pessoas não conseguem atribuir. Esse apontamento que nós estamos fazendo é muito importante, né? Esse diagnóstico, esses instrumentos que nós estamos construindo, essa ferramenta de uma crítica poligínica, né? De apontar contra a monogamia compulsória, é muito importante. É um instrumento muito importante para que algo de melhor aconteça, para que pelo menos alguns, né, Bruno, como a gente costuma dizer, consigam construir a sua arca, né? Para que alguns consigam construir uma arca e se distanciar dessas águas turbulentas monogâmicas, né? Exatamente. Autocrítica nunca foi uma qualidade romana, né? Eles nunca tiveram essa qualidade de se auto-reavaliar nos seus costumes e nas suas tradições, e isso naturalmente, fatalmente influenciou os pais da igreja, né? As pessoas podem falar que foco na igreja católica, porque, infelizmente, tudo que temos culturalmente deriva, né, dessa tradição. Então não podemos nos isentar de falar dela. Os pais da igreja, romanos como eram, né, eles naturalmente não fariam autocrítica, não era uma qualidade romana. A qualidade romana por excelência era a obstinação, né? Obstinação até nos próprios erros, e foi isso que fez com que o império deles ruísse. Um povo que mostra sinais de autocrítica, de uma reavaliação de seus princípios. Por exemplo, foram os povos, né, o povo especificamente, o povo bíblico, vou dizer assim, eu gosto de usar um termo mais generalista para não dar nenhum sentido de exclusividade. É, sempre e o mais curioso na história é que as pessoas querem fazer parte, dar uma conotação exclusivamente monogâmica para uma religião fundada por um polígamo, cujo patriarca foi um polígamo. Então, assim, é de uma obstinação grosseira. É de uma obstinação grosseira não compreender isso, né? E se tratando de problemas mais atuais, né, o que a poliginia não poderia fornecer, né, em termos de reavaliação, de arrumação social, etc. Por que essa obstinação praticamente idolátrica em relação à arrumação puramente monogâmica, que sempre serviu como um dispositivo jurídico do poder, né, para manipular e arrumar a sociedade como entendia que deveria funcionar, né? Ela nunca foi uma expressão natural da humanidade, mas sempre foi um dispositivo político. A monogamia em si, ela sempre foi um dispositivo político, de interesses políticos. Famílias fracas, famílias pequenas, atrofiadas como temos hoje, nunca foi sinal de coisa boa. Sempre foi sinal de desgraça e maldição no imaginário da humanidade. Você ter uma família com uma esposa, você teve um filho só, esse filho, porventura, morreu jovem ou qualquer outra coisa, isso sempre foi um sinal de completa desgraça no imaginário da humanidade. E hoje está um estatuto de naturalização profunda, né? E para piorar a situação, viraram pais e mães de pet também, para compensar. E como é que o homem manifesta, né, a fuga dessa profunda angústia existencial que ele sofre e, porventura, não sabe esmiuçar e não sabe explicar muito bem? Nos desvarios da sociedade moderna, da civilização contemporânea, né? No amantismo, na prostituição, na bebedeira, nos vícios, coisas as quais nunca legaram nada para a humanidade, hoje possuem um estatuto de absoluta normalidade. É um estatuto de absoluta apatia rumo ao abismo. E a sociedade não consegue perceber
né? O contemporâneo ele não consegue perceber que isso não serve para absolutamente nada. O dogma monogâmico, né, ele não serve para absolutamente nada. Ele não tem nenhum fundamento. Ele não tem fundamento nem nas religiões que a própria sociedade contemporânea diz seguir. Mas ele continua obstinado nisso. É, é, quando a gente olha, me veio aqui algo. Esses dias eu acompanhei vários casos famosos de rompimento, né, de casamento que eram aí tidos como casamentos ideais, né, aquela coisa bem romântica, né, bem aquela parceria homem e mulher, e que várias figuras aí famosas, eu vou evitar falar nomes, mas várias figuras tiveram anunciado aí o divórcio, e muitas vezes o cara não consegue explicar o porquê, né? Simplesmente o desgaste, um enfraquecimento mesmo da relação, né? Aí eu me lembro daquilo que eu coloquei como a morbidez monogâmica, né? A relação monogâmica, a estrutura monogâmica igualitária, moderna, romântica, ela é mórbida, ela é doente, né? E a gente vê, assim, essa falta de energia de relações que tem prazo de duração, né? A ideia de uma família duradoura, uma família histórica, né, que consegue formar uma história, né, familiar, realmente, manter um legado, ela se foi, né? E aí, mais uma vez eu digo, não conseguem, o ocidental ele não consegue entender que é a monogamia o problema. Ele não consegue perceber. Eu não estou querendo colocar. Existem outros problemas também, mas o paradigma monogâmico é um dos problemas centrais, né? A gente vê a olho nu que não existe vigor, não existe vigor. O vigor, a dinâmica que manteria, né, as relações, ela não existe. Então, além de um fenômeno de promiscuidade, né, quase que praticamente generalizado, né, olhando ao moldes tradicionais, promiscuidade generalizada que nós vivemos. Né? Além dessa promiscuidade generalizada, os poucos casamentos são absolutamente enfraquecidos, né? Absolutamente enfraquecidos. Com você, Bruno. Pois bem, essa manifestação sombria no inconsciente é, da poliginia, no inconsciente da sociedade, ela produziu, não podendo se manifestar de forma regulatória, então nós vemos que tem uma série de consequências para a sociedade. A sociedade brasileira em si, né, o país, o nosso país, ele é formado basicamente por histórico de um amplo histórico de bastardismo, de amantismo. Nós temos até uma questão cultural em torno dessa questão de adultério, em torno dessa questão de amantes, né, de segundas, terceiras casas que são descobertas depois, e existe todo um problema de sucessão envolvendo isso. Isso é endêmico na nossa cultura. E acreditamos que a melhor forma de resolver isso, a melhor forma de resolver vários aspectos problemáticos da nossa sociedade, né, questão demográfica, questão de natalidade, a questão das relações mesmo, da dignificação das relações, ela passa pela reestruturação da poliginia, de tirar esse grande fantasma que deram uma conotação exótica para as relações poligínicas, que, como a gente viu no decorrer da conversa, nunca existiu. Portanto, se a gente pudesse retomar novamente esses projetos familiares, essa perspectiva de vida,
talvez poderíamos ter um grande elemento que participou do nosso desenvolvimento enquanto sociedade, como reestruturação de vários aspectos problemáticos, atuais. Show de bola. Lembrando, né, um dado da nossa história, é o cunhadismo, né, que se manifestou aqui no período da colonização, onde os portugueses, né, muitas vezes se casavam com muitas índias, né, dentro de uma tradição ameríndia, eles se casavam com inúmeras índias para poder ter uma influência mais potente, mais precisa, né, nessa questão da exploração do pau-brasil e de outros recursos, né, que eles levavam para a metrópole. Então, a história do Brasil é marcada por essa poliginia que tinha-se a figura, né, da mulher branca em menor número, não eram casamentos católicos, né, cristãos, vamos colocar assim, que aconteciam entre as Índias, mas você tinha essa manifestação poligínica. Nós temos essa manifestação poligínica muito bem documentada, né, o chamado cunhadismo, que aconteceu entre os portugueses e os indígenas. Mais uma manifestação, né, do que a gente chama dessa poliginia sombria. Bruno, considerações finais? Sim, e especialmente no caso da história brasileira, né, da família brasileira, infelizmente não tem como dissociar a possibilidade da criação desses filhos, né, da escravidão e até dos abusos que ocorriam, né, com essas mulheres, porque elas estavam inseridas num contexto, né, de abusos, e aí é o que chamamos de sombra poligínica, né? A manifestação poligínica ocorria em cima dessas mulheres, né? Porque se não fossem elas, muitos desses filhos não teriam sido nem amamentados em alguns casos, na verdade. Então a gente Nossa. tem essas manifestações grotescas. Bom, acreditamos que conseguimos sintetizar bem o que queríamos passar. Nós vamos encerrar por hoje. Em breve traremos mais conteúdos aí e espero que seja proveitoso para todos. É isso, mais um conteúdo para o canal, que a gente entenda, né, que a gente consiga utilizar essa ferramenta nas nossas análises diárias, que a gente consiga, né, enxergar a sombra poligínica, essa sombra distorcida, se manifestando no nosso dia a dia, que a gente venha entender e tirar a poliginia de local de um local de exótico, né? A gente vem tirar a poliginia de um local de estranheza, vamos colocar assim. Essa é a intenção do canal, essa é a intenção do nosso trabalho, né? Trazer, eliminar essa poliginia sombria e trazer uma poliginia consciente para a nossa vivência, para o nosso dia a dia. E para não perder o costume, poliginia já. Até mais.